Boa noite. Vamos abrir para o livro de Levítico, capítulo 14. Versículo 1, deixa eu ler aqui, deixa eu pôr a minha lente aqui nos olhos. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar, 2 aves limpas, pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Até aqui, irmãos, que o capítulo é grande, não dá para ler tudo, né? Vamos passar aqui 1 hora lendo esse capítulo. Mas podem sentar, irmãos. O título da mensagem desta noite é o poder do sangue de Cristo. Então, deixa eu dar uma introdução aqui que vai ajudar melhor os irmãos na compreensão desse impressionante livro de Levítico, especialmente nesses 2 capítulos, capítulo 14. Esses 2 capítulos, 13 e 14, eles foram escritos para orientar Israel quanto à lepra, que hoje é chamada de hanseníase, né? E tinha que ter muita cautela, porque, irmãos, era terrível, era extremamente contagiante aquela doença. Mas quando você lê os 2 capítulos, do ponto de vista humano, é ininteligível, quer dizer, você não vai compreender este livro. Então, é aquilo que a gente normalmente faz, sabe por quê? Eu acho que demanda muita coragem da nossa parte, muito, sabe, aquela atitude de querer fixar nossa atenção e poder entender esse livro. Eu tenho um livro lá em casa, aliás, eu tenho 5 livros do Pentateuco lá, escrito Mackintosh. Mackintosh foi um homem de Deus que viveu na Inglaterra, não sei se era inglês ou de um país ali próximo, né? Um homem de Deus. E o material dele, com respeito ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, era incomparável, irmãos. Pelo menos naquele tempo. Tá? Ele escreveu sobre a vida de Davi, e o diretor da escola onde estudei, ele disse que não há na língua inglesa um material tão bom quanto aquele. Impressionante. Ele já está no céu, Mackintosh já está com Cristo há muito tempo. Ele viveu naquele período que viveu Spurgeon, né? Muito bem. Mas aqui, irmãos, é quando você chega nesses 2 capítulos, você sabe por que Deus colocou isso? Só foi para purificar a nação, para não ter perigo da lepra, espalhar essa doença, matar milhares de israelitas. Teve esse propósito. A purificação do povo era importante. Quando aparecia alguém leproso, que constatava que era lepra mesmo, ele tinha que sair do arraial, do meio do povo, e falar, estou leproso, estou imundo. Então o povo se afastava dele. Tá? Mas tinha a lei da purificação. Mas o propósito da Bíblia, irmãos, não é meramente falar disso. Vocês, por exemplo, se vocês lerem o capítulo 11, pouco antes desse capítulo aqui, vocês vão ver sobre a comida. Qual é o interesse de Deus falar do alimento para Israel? O fato é, queridos irmãos, que a Bíblia inteira, até nisso aqui, está mostrando Cristo. O alvo da Bíblia é a apresentação do Cordeiro. A Bíblia é assim. Toda ela, irmãos, toda a mente de Deus, as emoções divinas,
as palavras que saem dos lábios dele é para apresentar seu filho, aquele que não conheceu o pecado. Então, queridos irmãos, vamos dar uma examinada aqui. Obviamente, eu posso dizer aos irmãos, quem sou eu para explicar um capítulo desse? Tem homens de Deus que escreveram coisas preciosíssimas, e eu caio aos pés deles para aprender com eles. Né? Então, irmãos, que o Senhor nos conceda graça para que tomemos com clareza esta tão gloriosa verdade. A primeira lição aqui, queridos irmãos, é que nós vemos nesse capítulo nossa triste condição. Leproso. E os irmãos pensam que isso é mentira? Não. O propósito é mostrar o que é na lepra, o que é o pecado. Vocês lembram de Isaías, capítulo 64? Olha como ele exclama, o profeta. Mas todos nós somos como o quê? Imundos. Como imundos. Qual era a palavra usada? Qual era a palavra exclamada pelo leproso? Imundo, imundo, sai de perto de mim, senão vocês pegam. Então o leproso era colocado de lado. É só para os irmãos saberem o quanto o pecado é contagiante. A lepra era usada para mostrar esse fato, porque ela era altamente contagiosa. O pecado contagia, os irmãos sabem disso. Todo mundo tem, desculpa usar a palavra, hoje até fala para não usar essa palavra, mas vamos usar a palavra que a Bíblia usa. A Bíblia não usa a palavra hanseníase, usa a palavra lepra, que é a doença ainda, não é? Não parou. O Brasil quer exterminar com essa doença, né? Eu conheci pessoas com esse problema, né? Mas notem, irmãos, ela também é mortal e ela é isoladora. Os irmãos lembram quando o rei Uzias, aquele grande rei que foi muito famoso naquela época, nos dias de Isaías, ele morreu com o quê? Ele tentou entrar no templo porque se achava grande demais, muito poderoso. Ele entrou no templo e Deus tocou na testa dele e ele ficou leproso. Acabou com o orgulho dele ali na hora. Morreu separado do povo de Israel. Agora, irmãos, o leproso, eu já falei para os irmãos, que o leproso era tratado como imundo, tá? E foi assim que Pedro, quando viu Jesus, capítulo 5 de Lucas, quando Jesus mandou que jogasse a rede, e ele jogou a rede lado direito e puxou cheia de peixe, Pedro reconheceu quem era Jesus ali. E Pedro falou, aparte de mim, Senhor, eu sou um pecador. Os irmãos percebem que hoje você não vê pecador assim mais. Você não vê pessoas, homens e mulheres, clamando os seus pecados. O Jesus moderno é um Jesus tão bem preparado, elaborado, pintado pela nova era, que o povo tomou esse nome Jesus para si. Mas, irmãos, Pedro não sentiu assim quando ele viu quem era Cristo. Ele disse, aparte de mim, Senhor, eu sou um pecador. Mas Jesus veio, lembra quando ele tocou naquele leproso? Ele tocou, não era para ninguém tocar, mas ele tocou naquele leproso e o leproso ficou limpo. Ok? Vamos lá, irmãos, adiante aqui. Encaremos a seriedade do pecado como Deus nos mostra. E eu tenho pregado isso, irmãos, porque eu sei qual é a situação atual. Se eu não tratar do pecado, como é que pessoas irão para Cristo? Como é que eles olharão para a cruz? Como é que eles verão o Cordeiro para sua purificação? Foi quando Deus ordenou que Israel fosse picado por serpente lá no deserto, que Moisés levantou aquela serpente de metal. Foi ali que o povo que creu que aquilo ali podia lhe curar.
olhou para aquela serpente de metal. Ninguém vai olhar para Cristo. Eles querem um Cristo benéfico. Eles querem um tipo de Papai Noel, né? Um tipo de um Deus melhor, que dá presente, que abençoa, que cura, que dá prosperidade. O mundo dança em torno desse Deus hoje. Mas notem, queridos irmãos, este é o Senhor. E nós devemos pregar contra o pecado. A lei mostra o pecado do homem. Aquele tempão da lei que nós vemos no Velho Testamento é o tempo que fornece, vamos dizer assim, fornece a história do que é o homem, o quadro do homem no pecado, para que apresente Cristo no Novo Testamento. Vamos lá. Veja, irmãos, Romanos, capítulo 3. Os irmãos lembram? Eu acredito que os irmãos lembram, porque já tem passado por Romanos, né? Mas o capítulo 3, o que Paulo fala no capítulo 1 e capítulo 2? Ele pega os gentios e judeus, os dois grupos da raça humana, gentios e judeus. Aqui estão os judeus. Eles achavam que eles eram os melhores, que eles eram a religião melhor, que ajudava o mundo. Paulo joga tudo aquilo fora. Vocês falam que vocês são assim, mas vocês são piores. Vocês creem na circuncisão, mas notem, vocês são perversos. Aí ele fala dos gentios também. Ele fala no capítulo 1 dos gentios. E mostra depois no final ali, irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 9, ele diz, que conclusão pode chegar? Aí ele fala, eu sou judeu. Aí ele pega os judeus, ajunta tudo consigo e pergunta, somos nós melhores? Não. Aí, irmãos, ele dá um relato. Eu até já preguei sobre aquele texto aqui, umas 10 mensagens sobre aquilo ali, irmãos. Mas Paulo fala de uma forma interessante. A primeira ele coloca coletivamente. Não há, todos estão assim. Depois ele pega o homem, coloca em cima da mesa como morto e vai fazer um exame ali no corpo dele, vai cortando, igual faz nas faculdades de medicina, né? Eles examinam, cortam, como corta o cadáver. E ali ele mostra os pés, mostra a boca, mostra a mente dele, mostra a língua dele, tudo imundo, irmãos. E o que Paulo fala? Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, irmãos, o pecado nos tornou assim, sujeitos à morte e condenados à prisão perpétua no inferno. Querem ouvir isso? Preciso ouvir. Porque a Bíblia não pode mentir. Agora, vamos passar, irmãos, para verificar o que a Bíblia está nos ensinando aqui em Levítico. Voltemos nossos olhos. Eu puxei os irmãos lá para o Novo Testamento, fui lá em Isaías, e poderia passar por vários textos, mas vai ficar muito comprida a mensagem, né? Eu quero apenas passar aqui, voltar para o texto, porque o texto nos mostra o processo de purificação que incrivelmente mostra a sabedoria do Espírito Santo nisto. Vamos lá. Primeiro, o processo de purificação completamente fora da possibilidade e da compreensão do homem. Se fosse deixado para o homem, ele dizia, isso aqui não presta, precisa de medicina, precisa de um médico chegando, examinando o leproso, passando o comprimido para ele, ou levando para tomar soro, ou qualquer coisa. Não. O que vemos aqui é levado primeiro para um sacerdote. Você vê? Tinha médico em Israel? Claro que tinha. Tá? Israel é o autor da questão sanitária. Nós aprendemos, o mundo aprendeu com Israel, lavar as mãos, cuidar de si, tomar banho, tudo isso aprendeu com Israel, irmãos. Mas notem, nesse processo da purificação, aqui o Espírito de Deus tira-nos daquilo que é natural. O que é que os cientistas pensam? Não importa. O que é que a medicina pensa? Não importa. O que importa aqui é
o que Deus fala. E sabe com quem Deus está falando? Com você, meu irmão. Porque a fé chega onde o homem natural não pode chegar. O homem natural pisa nisso aqui, e é igual uma águia chegando no lugar onde tem ouro e pisa ali sem saber. O homem natural é assim. Mas aqui não, é para a fé verdadeira. Vamos lá, vamos ver os elementos que aparecem. Veja, será levado, versículo 1, ao sacerdote. É a primeira lição que temos aqui. E nós temos um sumo sacerdote para quem nós dirigimos o pecador. Venha Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Os irmãos lembram do livro de Hebreus? Aqueles 13 capítulos do livro de Hebreus? Maravilhosos, irmãos. O que nos ensina ali? Cristo é o sumo sacerdote perfeito que assentou ao lado do Pai, lá no céu, cumpriu o trabalho dele, fez o seu trabalho perfeitamente. Onde o pecador chega? O capítulo 10, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Ali o sumo sacerdote, irmãos. Lembra daquele leproso que falei para os irmãos, que chegou para Cristo? Ele chegou tão confiante: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. A segunda lição aqui, queridos irmãos, é os elementos que são trazidos para aquela purificação. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, versículo 4. Então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves. Presta atenção. Aves vivas e limpas. Pau de cedro, estofo carmesim e um hisopo. Puxa, que é isso? Os irmãos podem perceber a beleza da palavra de Deus. De repente, nós somos levados para olhar para onde? Para os lados. O que isso vai fazer? O que 2 avezinhas vão fazer? O que é que pau de cedro vai fazer? Estofo carmesim e um hisopo. Aqui tem as ilustrações do que? Como Cristo aparece em tudo isto. Como é bela a história da cruz. Como Deus só lida com sangue. A Bíblia é um livro de sangue, irmãos. É por isso que o mundo odeia. É por isso que os ímpios não gostam. Porque nós temos um cordeiro que foi fulminado pela ira de Deus. Então tudo isso aqui revela o quê? Cristo e o sangue remidor. Por que 2 aves simples? Por quê? Porque o judeu, quando chegava, se ele tivesse posse, traria um novilho ou um cordeiro. Mas se ele não tivesse, como o leproso era pobre, trazia 2 aves. Agora, a mesma história, irmãos. Tanto faz um cordeiro, um bode expiatório, um novilho, tanto faz, era animal limpo, as aves também. Porque tinha que representar Cristo Jesus. Mas por que 2? Se os irmãos forem comigo, rapidamente, olhem para Levítico 16. Os irmãos, aqui está aquele acontecimento que sucedia todo ano em Israel, uma vez. Era para a purificação da nação. Era levado, o sacerdote pegava 2 animais, 2 bodes eram pegos, levados. O que acontecia? Para a purificação de toda a nação. Um bode era levado para o deserto, para uma terra que não tinha ninguém. Levado e jogado lá. O outro bode era levado para o altar de holocausto e sacrificado. Os irmãos perceberam agora? Um bode que foi levado para o deserto revela Cristo que levou nossos pecados para a terra do esquecimento,
nunca mais me lembrarei dos vossos pecados. Impressionante, né? E o outro bode era levado Cristo. Cristo pegou nossos pecados, como diz Miqueias capítulo 7. Ele levou e jogou tudo para o esquecimento, para o fundo do mar. Esquecimento. E o outro bode, Cristo também, que foi levado para ser sacrificado, e com seu sangue o sumo sacerdote entrava lá no templo, ou no propiciatório ali, e derramava seu sangue sobre aquela mesa, para a cobertura do pecado do povo de Israel. Voltando ao capítulo 14, 2 aves. O que fazia? Veja, irmãos, o versículo 6. Tomará a ave viva, o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Está vendo? Olha, irmãos, o que acontece. Uma ave era solta, a outra era tirada, quebrado o pescoço, tirado o sangue dela. E agora, irmãos, para que servia aquilo tudo? Veja, o pau de cedro era usado, irmãos, para mexer com o sangue ali. Está vendo? O estofo carmesim era um tipo de tecido vermelho. Lembra? Era representando o sangue. E o hisopo era para fazer isso aqui. Aspersão do sangue de Cristo. Fala tudo isso em Hebreus. Olha que dinâmica essa história da cruz, irmãos. Foi tão bem sucedido contar a história, a velha história da cruz. Como tudo foi feito ali. Tudo aquilo, todos aqueles rituais do Velho Testamento, aconteceu tudo na cruz, em Cristo ali. Então, queridos, quais eram as funções do sangue? Olha, uma ave era isolada, a outra ave era a ave que tinha que ser morta, o estofo e sopo era submergido no sangue, e as 3 funções do sangue, quais eram? Primeiro, lavar. Tá? Igual você, irmã, pega as roupas de casa, coloca na máquina, joga o sabão Omo, e aí a máquina bate e sai tudo limpo, né? Quando o pecador chega para Cristo, o sangue faz isso, purifica. Lembra que Deus diz, vendo eu sangue, passarei por cima. A história da redenção é morte, irmãos. A história da raça caída é morte. O que o pecado trouxe? Morte. Porque o que Cristo veio fazer? Ele veio para viver no mundo e melhorar o mundo? Não, ele veio para a cruz. A história dele é a história que levou até o Calvário. Ele não arredou o pé um segundo sequer. Não voltou atrás nem 1 milímetro. Ele foi rumo à cruz, porque ele foi chamado um cordeiro para isso. A história nossa, a história da nossa redenção é a história de sangue. Então, a mensagem da cruz tem que ser pregada. Goste ou não goste, é a história que nos humilha, porque quem deveria estar preso na cruz, como aqueles ladrões, era eu. Era você. Então, queridos, qual a aplicação simbólica disso? Vamos lá. Veja bem, irmãos. Vou ler aqui para os irmãos. Versículo 8. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas,
todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. O que nós temos aqui, irmãos? Aplicação simbólica. 7 dias. Por quê? O número 7 na Bíblia, no Velho Testamento, explica uma coisa completa. Quando fala 7 2 vezes, 14, lembra? Quando o judeu falhava de um compromisso de 7 dias, Deus dava mais 7, representando 7 mais 7, 14, indicando a beleza da complacência de Deus e como Cristo veio e ele completou o trabalho dele na cruz perfeitamente. O número 7, irmãos, explica que Cristo fez o trabalho completo na cruz, de tal maneira que não precisa mais. Ah, sim. E a ave morta? A ave morta explica. Cristo se entregou a si mesmo. E o próprio corpo dele. Lembra com um vaso de barro aqui? Está vendo? Um vaso de barro. E o corpo dele foi o vaso de barro que foi quebrado ali na cruz. O estofo carmesim, que é isso? Cristo conquistou completa remissão e purificação, de tal maneira que o símbolo dele aparece na Bíblia como uma história de uma linha vermelha, atravessando toda a Escritura, desde Abel até a cruz. A história é uma história de carmesim, uma história vermelha. O Cordeiro virá. Quando Raabe, os 2 espias falaram para ela, você quer ser livre? Ser livre de ser morta aqui? Quando Deus ia castigar Jericó, então você pega uma corda vermelha e pendure do lado de fora, lá do seu apartamento, no muro abaixo. Jericó não via, mas de lá o exército de Israel viria. Era sempre o sangue encoberto para os olhos humanos. Mas foi com essa figura de linguagem da corda vermelha que representou o sangue que Raabe foi livre de ser morta na ira de Deus. O hisopo mostra Cristo é nossa propiciação. Nossa propiciação. O sangue foi aspergido. Irmãos, Pedro fala na sua carta, a primeira carta, versículo 2, Deus escolheu, o Espírito santificou e o sangue de Cristo aspergiu, purificando completamente. Agora, irmãos, vamos para o leproso limpo. O pecador, como se apresenta? O leproso devia ficar com vergonha? Não. Estava leproso. Não se esconde o pecado. Os homens hoje estão tentando se esconder, irmãos. Chega numa igreja onde a verdade é apresentada, eles correm, fogem, eles querem escuridão. A maldade é tanta hoje, tanta maldade, que eles correm e se escondem. Mas o leproso tinha que se apresentar. Ele era imundo. E então, irmãos, apresenta Cristo, cheio de pecado. Não importa. Interessante, queridos, se vou levar um leproso para a medicina, eles vão examinar o braço, eles vão examinar o corpo, as costas, para ver se há aqueles traços de brancos, sinais de lepra. Mas em Levítico era examinada a cabeça. Não aqui, não o braço. Sabe por quê? Porque Deus sempre fala a mente do homem. Deus sempre fala a inteligência do homem, a capacidade do homem entender. Por isso que vai na cabeça, é culto racional. Deus sempre leva a verdade à mente. Não podemos encobrir, não crie emoções. Fale ao pecador, quem é ele? O que é que o leproso deveria levar?
2 cordeiros sem defeitos. Os irmãos estão vendo aí o capítulo? Porque Cristo é o cordeiro sem defeito e sem mácula. Segundo lugar, 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite. E um sextário. O sextário era um sistema de medida que tinha naquele tempo, né? O dízima de flor de farinha. Lembra que Cristo é mais do que o sangue para purificação, como nós aprendemos na ceia. O sangue representado no suco de uva e o pão representado aqui, irmãos, a flor de farinha. Cristo foi amassado na cruz para se tornar o nosso pão. É por isso que ele diz lá em João capítulo 6, ele é o pão do céu que desceu para dar vida. Quem se alimenta dele viverá para sempre. Vamos lá. Então o cordeiro era imolado. O que significa isso? Oferta pela culpa. Oferta pela culpa. Ah, como os homens estão querendo hoje, irmãos. Na Bíblia você lê em Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ali está falando vários tipos de oferta. O povo não gosta. É completo, irmãos. Oferta pela culpa, oferta pela paz, oferta por pecado de ignorância. E o homem é tudo isso. Não tem desculpa. Ah, eu não sabia. Cristo na cruz, por causa do pecado da ignorância. Ah, oferta pela culpa, oferta pela paz. Impressionante. Mas nota, hoje eles não querem, eles só querem uma oferta. Paz. É como a adúltera que comete o pecado, limpa a boca e diz, não fiz nada. Então, lembra daquela mulher adúltera, que ela chama a pessoa e diz, já fiz meu sacrifício de paz, a oferta pela paz já foi oferecida. É assim que eles querem hoje. Eles querem um sacrifício pacífico, porque não querem confissão. Mas a Bíblia é completa. A cruz forneceu tudo para todo tipo de pecado. Então, não tem como esconder. Agora, vamos ver, irmãos, o que acontecia com o leproso. Observe bem. Veja, versículo 12. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o sextário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para os sacerdotes coisas santíssimas. Vamos lá. E o sacerdote, versículo 14, tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Olha que história linda. Os irmãos percebem que aqui tem o homem completo. Está vendo? O evangelho alcança o homem em sua completude, sua totalidade. Quando vemos esse programa emocional que está nas igrejas hoje, não vale nada, irmãos. O homem que não for tratado aqui, aqui, aqui e no pé, não resolve. Vai faltar. É uma salvação em pedaço? Não. A Bíblia não fala isso. É o homem completo. Vamos lá. Primeiro, irmãos, o sangue na ponta da orelha. Irmãos, está vendo? Que destaque tem, né? Por quê? Lembra? Deus lida com o homem primeiramente aqui. A Bíblia está cheia disso. Por quê? Porque quando Deus quer chamar pecadores, Ele chama aqui. Olha Levítico, ou digo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21.
Quem ouve a minha palavra, não é esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Deus sempre trata com o pecador aqui. Aí o sangue começa aqui. Deus abre o ouvido do pecador. Os irmãos lembram quando o judeu era escravizado, porque devia a algum outro judeu, e tinha que trabalhar 6 anos, né? Depois de 6 anos, a lei de Deus ordenava que ele fosse liberto, se era um escravo judeu. Mas a esposa dele e os filhos ficavam como escravos do patrão. Como ele amava o patrão, como ele amava a esposa, como ele amava os filhos, falou, não quero ser livre, eu quero ser teu servo para sempre. Então era levada a orelha dele, um poste, onde era furada a orelha dele, e ele se tornava servo para sempre. Jesus fez isso quando ele se apresentou ao Pai. Eis-me aqui, minhas orelhas estão furadas. Jesus se apresentou voluntariamente, sou teu, Pai, para fazer o teu trabalho. E é assim que o pecador chega, orelha furada. A verdade entrou. Agora, irmãos, você sabe o que é que Jesus diz? Quando ele confronta com os judeus orgulhosos, arrogantes, lá no capítulo 10 de João, ele fala, vocês não creem em mim, vocês não são minhas ovelhas. Aí ele apresenta a mesma coisa aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está vendo como o evangelho chega? Pela razão. Eu entendi, eu compreendi, eu andava nas trevas, agora eu posso entender a verdade, eu estava perdido, eu fui achado. Os irmãos lembram do filho pródigo? Quando ele viu a situação dele, ele entendeu. Nota como Deus faz o homem entender as coisas. Ele leva luz ao coração do pecador. Muitos ouvem, chega a luz lá, mas não chegou aos ouvidos da alma. E eles não vão entender. Entendeu aqui? Chegou lá na porta da casa deles, mas não chegou lá dentro, na alma. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo lugar, sangue no polegar da mão direita. Olha aqui, sangue aqui. Impressionante, irmãos. Sabe por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Está vendo a impressão digital? Quem não sabe escrever, põe sua impressão digital. Você fica conhecido ali pela impressão digital. Olha como Deus fez as coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Ele conheceu o seu povo desde a eternidade. Nenhum crente, nenhum dos eleitos é desconhecido. O Senhor sabe onde eles estão, todos eles. A história da redenção é uma história eterna, querido. De tal maneira que os crentes estão com os pés na terra, mas seus corações já estão nos céus. Eles já estão assentados lá, conforme diz Efésios capítulo 2. Impressionante. As minhas ovelhas. Olha o crente. Olha o crente. Não parou ali na salvação. Eles vêm para a igreja. Correm para a igreja. Eu quero ouvir. Traz os filhos. Traz a esposa. Traz vizinhos. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Essa história maravilhosa. História da cruz do meu Senhor que me amou. Se entregou por mim. Ainda mais, irmãos. Vai para o polegar do pé direito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que fantástico, queridos. Que história nós temos aqui? No primeiro, a purificação leva a ouvir. A graça salvadora não opera em ignorantes. A graça salvadora não traz uma salvação hipotética. Não. A graça salvadora
leva o pecador a ouvir. Qual é o problema hoje? Quem está pronto para ouvir? Não tem. Quem quer ouvir? É triste, irmãos, é uma situação terrível quando os pecadores não podem ouvir. É sinal de que Deus trancou. São os que ouvem que são salvos. Segundo lugar, no segundo, a purificação leva a servir. Mudou a mão. Não é mais para pegar no pecado. Não é mais para servir ao mundo. Não é mais. Agora é para, eis minhas mãos aqui. Conforme diz aquele hino do nosso cantor, tudo entregarei, tudo, Senhor. O pecador, quando chega para a salvação, ele chega de mãos vazias. Mas quando ele é salvo, ele volta trazendo oferta de amor, todo o seu ser para Deus, todo. Ele não vem vazio. Quando você sai da sua casa vazio, você não tem nada para oferecer no altar do Senhor, não tem. Olha, irmãos, o leproso purificado. Você lembra daqueles 10 leprosos? Quando Jesus purificou, um voltou, caiu aos pés do Senhor, em agradecimento. É assim que a igreja faz. Fomos purificados, voltamos aqui, na escola dominical, no culto de oração, dia após dia. Aqui está a minha vida, aqui está a minha casa, aqui estão meus lábios, aqui está meu carro, aqui está todo o meu ser para Deus. Tudo entregarei. No terceiro, a purificação leva à obediência no andar. As minhas ovelhas me seguem. Não há cristianismo parado. Nossa vida é um prosseguimento, irmãos. Nós estamos caminhando. Os ímpios estão parados porque são mortos. O falso crente fica parado. Ele diz, estou com um ingresso para entrar no céu. Ah, me deram um ingresso. Mas não, as ovelhas são ativas. Meu Senhor, fale comigo. Meu Senhor, fale. Vai ser assim sempre, irmãos. A voz, eu estou ouvindo. Ah, eu falhei, eu pequei. Senhor, me ajude a andar contigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele fala. As ovelhas servem e as ovelhas andam, caminhando rumo ao céu. Aqui não é o nosso lar. Nós somos viajantes, queridos. E agora, irmãos, vamos para a última parte desta mensagem. Olha o que está escrito ali, queridos. Veja o versículo 15. Também tomará do sextário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda. Que molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Olha, queridos irmãos, que beleza. O sangue aspergido e agora o azeite. Está vendo a linguagem de Deus? Primeiro, imediatamente a salvação. Depois, imediatamente a santificação. Os irmãos perceberam como as duas coisas operam? A graça opera nesse trabalho duplo, irmãos. Primeiro o sangue, depois vem o azeite. Os irmãos percebem que não é primeiro o azeite e depois o sangue. Não confundamos as coisas. Senão nós estamos indo contra Deus. Deus nunca vai pôr primeiro o azeite. Primeiro o sangue. Primeiro a salvação. E aí, então, imediatamente, é coisa assim. A vinda do Espírito Santo. Deus salva, a graça é salvadora e a graça é santificadora. Maravilha! E agora, irmãos, em que sentido? Vamos examinar aqui? Observe. 7 vezes aspergido perante o Senhor. Trabalho completo do Espírito Santo. Vendo? O trabalho na cruz e o trabalho do Espírito Santo. Completo. Nós vemos esse número 7 aparecer aqui.
Nós vemos esse número 7 nos livros proféticos. Nós vemos o número 7 no livro de Apocalipse, indicando algo completo. Deus nunca faz nada no número com o número 6. Ele faz completo. E agora, irmãos? O azeite, Deus santifica o ouvido. Está vendo? O salvo, ele é santificado. O Espírito Santo lhe mostra a verdade. Que ensino maravilhoso. Ele pode entender que ele morreu para o mundo, que ele não é mais deste mundo maligno, que ele pertence ao Rei. A palavra de Deus soa tão bem para o crente, como ele ama, como ele ama. Ele ama a palavra de Deus em sua totalidade. Ele ama Cristo. O alvo do Espírito Santo não é trazer glória para Ele. Ele glorifica o Filho na nossa vida. A obra do Espírito de Deus em nós é glorificar Jesus. Para que nós amemos o Senhor. Ele é o noivo. Nós pertencemos à noiva. Oh, Jesus amado. Oh, o livro de Cantares, irmãos. O noivo com a noiva com o noivo. Quem faz isso? O Espírito de Deus aqui. E aqui, o azeite também vem para indicar: ó Senhor, aqui está tudo no teu altar. Quantos santos de Deus entregaram suas vidas para servir. Eu vejo hoje preguiça e preguiça. Preguiça de estar na igreja. O mundo está tão gostoso lá fora que Deus precisa usar alguma coisa para dar uma chicotada em alguns, para eles amarem a igreja. Ah, mas eu não posso. Pode sim. Você pode estar junto com os irmãos, servindo uns aos outros. E o azeite também santifica o dedão do pé. Oh, por onde ele for, eu irei. Seguirei ao meu bom mestre. Até o final da nossa vida aqui. Os irmãos perceberam que a nossa história é a história da cruz. A história da redenção é sangue. Alguém se entregou por nós. Alguém matou a nossa morte. Foi Ele. E nos deu o privilégio de ter habitando em nós o seu Santo Espírito, o Espírito da glória, para nos guiar em toda a verdade e carregar nossa fraqueza, como vemos em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Entender nossa fraqueza. Que maravilha. E agora, o que é que nós podemos falar para a igreja? Que sejamos santos, irmãos, em nosso viver. Cada vez mais. Vamos pisar o mundo. Pisemos o mundo. Não quero mais isso. Quanto mais perto de Cristo, melhor. Quanto mais próximo do amado, melhor. Quanto mais perto da sua palavra, conheceremos melhor. Apuremos nossos ouvidos, consagremos nossas mãos e calcemos os pés da preparação para a grande batalha até o final da nossa existência. E os pecadores, têm mensagem? Ó leproso, o pecado te destruiu da cabeça aos pés. Com seus pecados, meu amigo, você é chamado de imundo, 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 imundo. Ai, meus atos, pastor, faz tanto bem só ter religioso. Na imundice, seus atos são chamados de trapo. Trapo de imundície. O que eu faço, pastor? Religião me salva? Não. Batismo me salva? Não, porque não, sangue remidor. Maria pode me salvar? Quem era ela? Deus apontou uma senhora para morrer em seu lugar? Não. Só o Cordeiro amado,
Ó, o mundo está gritando, tem homens melhores, tem coisas melhores aqui. Não tem. O mundo é o palco de sujeira, de horror aos olhos de Deus. Ou Cristo salva, ou Cristo purifica, ou você está perdido para sempre. Ah, mas eu sou uma boa pessoa religiosa. Está perdido para sempre. Corra para a cruz, corra para o Senhor da glória, corra para o Cordeiro para purificar você completamente, ó pecador. Não, você está perdido. E urgente, porque o mau cheiro da imundície vai às narinas de Deus, e você não será aceito, você será lançado fora. Nunca vos conheci, ele dirá, se você não correr para Cristo. E ele aplique a sua palavra em nossos corações.